O carro do futuro, para mim, Carro meu pessoalmente é Difícil falar isso, né? o Fiat Mio é uma novidade mundial. Nunca uma montadora abriu esse processo de desenvolvimento e pôs também para a gente como estilo. É uma nova experiência. a questão do Fiat Mio ser aberto e contar com a colaboração das pessoas tem talvez essa que seja o que é mais importante de todo, que é a possibilidade das pessoas colaborarem, darem as ideias, darem a visão de futuro do automóvel. É a primeira vez que a gente abre completamente o processo de design. Normalmente é sempre muito fechado e sigiloso. Está aberto. O projeto é uma plataforma colaborativa, é um lugar, é um site, onde as pessoas entram e vão expressar suas opiniões, seus pontos de vista, suas ideias. A gente é a mão do internauta que fala para a gente, olha, você tem que desenhar um carro que vá nessa direção. A gente é um executor. A surpresa faz parte do universo do automóvel, né, do universo da indústria do automóvel. O que a gente está fazendo agora é exatamente o contrário. Por quê? Porque ele não é uma criação exclusiva da Fiat, é uma criação colaborativa. Estamos entrando numa segunda fase do projeto. A gente está abrindo o blog. Ali é possível de assistir passo a passo as próximas etapas do desenvolvimento até a criação final, até a realização final do Fiat Mio. Importante para o projeto Fiat Mio é a abertura. Então a gente quer chegar em mais pessoas possíveis, para perguntar mais pessoas possíveis para colaborar com a gente. E é isso que o Mio tem trazido pra gente, um jeito diferente de pensar carro aqui dentro, um jeito compartilhado de tomar decisões, um jeito de olhar muito mais para fora do que para dentro. O projeto ele não é estático, ele vai crescendo com o passar do tempo, com essa interação com o público. Nós temos mais de 1.200.000 visitantes, mais de 13 mil cadastrados. Foram quase 10 mil ideias que foram colocados. A questão do projeto é justamente essa coragem de ir lá, abrir, colocar os problemas e colocar as limitações e verificar como é que o público interagir com esse público que está participando do projeto. O desafio que a gente tem agora é materializar, de certa forma, todas essas ideias, essas tendências, essas tecnologias num carro conceito. Em função desse pensamento maior do carro do futuro, nós, na Fiat, vamos fazer uma leitura nossa de como é que esse carro deve ser. Essa leitura nossa vai ser materializada, construída. Esse carro vai se tornar realidade e apresentado no Salão do Automóvel que vai acontecer em São Paulo em outubro. Com certeza será um carro, nosso Fiat Mio, que é realmente feito junto com os apaixonados de carros. Um automóvel para chamar de meu. Estamos entrando numa segunda fase dessa colaboração, que será ainda mais direto, porque será o contato quase direto com o designer, também com os engenheiros. Essa fase agora, eu me imagino muito, muito interessante. Primeiro a gente recebeu um resumo, né, do que estava acontecendo no site do Fiat Mio, um documento mesmo, né, falando de todas as ideias, do que o pessoal estava discutindo no site, e nesse momento a gente começou a trabalhar, partimos para o ponto inicial assim do trabalho, que é justamente definir como que vai ser o conceito desse Fiat Mio. Depois que a gente viu todo esse input, a gente parou para avaliar, dar um passo atrás e entender mais a fundo assim, por que essas pessoas estão pedindo isso para nós. Acho que o que foi mais diferente é que, ao invés de nós buscarmos qualquer tecnologia que a gente encontrava em outros locais, nós tivemos que primeiro receber, né, qual era o que as pessoas queriam, qual que era, para depois definir qual que é o nosso objetivo com essas tecnologias. Então acho que foi um processo meio inverso.
Então a gente começou a pesquisar mesmo imagens, todo tipo de referência. Nesse ponto, a gente chegou nessas duas linhas guias, que a gente conseguiu traduzir como Precision e Sense. São duas linhas opostas mesmo, né? Pra gente poder fazer duas propostas bem diferentes uma da outra. Quando a gente fala de Precision, a gente traduziu como formas assim bem mais justas, bem mais até mesmo simples, soluções bem definidas e que são o melhor com o mínimo. Essa aqui é a primeira proposta do Precision, né? Então, conforme a linha guia, a gente percebe que ele é um carro bem simples, com as linhas bem definidas, no caso, e bem minimalista, né? Essa aqui já é a segunda proposta do Precision, né? A gente segue a mesma linha simples do carro, já pensando em modularidade, brincando com aquela brincadeira dos faróis, quando eles estão desligados, eles não aparecem nada, quando acende ele fica aparecendo no formato que a gente deseja. E a linha Sense já é o complementar a isso, ela já traz mais surpresas e ela é um pouco mais da sensação de acolhimento. Então a Sense é uma linha guia mais fluida, ela é mais natural, ela é mais quente até certo ponto. Essa aqui é uma proposta já da linha guia Sense. Aqui a gente já percebe as linhas bem mais movimentadas, bem mais dinâmicas, né? Onde as linhas elas não são definidas, elas seguem sempre parecendo que elas não terminam, né? Esse também é outro conceito da linha Sense. Ele também é inspirado em linhas da natureza, mas com movimento mais natural, movimento mais inspirado em formas orgânicas da natureza. O pessoal aqui apelidou de caranguejinho e tal, que ele parece um pouco. Essa daqui é a terceira proposta do Sense, que nós temos aqui é a questão de você tentar remeter um pouco do biônico, da questão da forma sinuosa, sem uma terminação clara, assim, com muito movimento. Eu tenho uma preferência. Pode falar? A gente está entrando agora numa fase de desenvolvimento, na verdade na fase que a gente começa a desenhar algumas propostas, né? As linhas guias são um dos episódios no desenvolvimento de um produto, onde a gente tenta projetar um cenário, porque o produto ele é um produto que vai ser depois usado ou vendido no futuro, né? E o cenário futuro ele não existe, ele tem que ser pensado, idealizado. Na verdade, são inúmeras as possibilidades que a gente tem no interior de um carro, né? A gente pode ter um carro desenvolvido para família, um grande espaço interno, né? Você pode ter um carro um pouco mais robusto, né? Tipo um off-road, onde você precisa caracterizar que o interno, as peças são fortes, robustas, como o carro se propõe, né? Então, essas são algumas das possibilidades que a gente tem no interior, né? Bom, vamos fazer uma análise de um espaço semelhante que a gente tem desse veículo de 2 lugares, o que seria o Fiat 1000. Então a gente vai estar sempre, a partir de agora, né, olhando alguns desenhos, e a gente vai ter a distinção entre linha guia, que a gente chama de Sense, e a linha guia Precision, onde a gente tem uma série de desenhos que ilustram produtos inseridos no cenário Sense e outros que são produtos inseridos no cenário Precision. Linha Precision, acho que o próprio nome já fala, né? Precision, precisão. Então, são propostas, né, que a gente vai ver de design que estão inseridos num cenário onde a máquina domina mais ou menos o movimento. Então, a gente tem formas que são formas muito precisas. Essa é uma das propostas para a linha Precision, né? Eu acho que ela até é a mais minimalista de todas. A gente trabalha basicamente 2 planos, né, que compõem o painel, né? A gente vê que as linhas são bem precisas. A gente tem como resultado um design mais clean. Ele é mais fácil de ser compreendido pelo público. O público tem mais facilidade de ver as formas, porque elas se fecham. Então são formas que começam e elas têm um fim, né? Então se fosse um quadrado, o quadrado dá o giro, ele tem início e fim. Nesse desenho, por exemplo, como é um carro compacto, esse vão livre aqui dá uma impressão de espaço grande pra gente. Aqui também o banco é inteiriço, ele tem só uma divisão de assento, sim, mas fisicamente seria um banco só. Se a gente fala da linha Sense,
Eu acho que é um contraponto até, né? São formas um pouco mais orgânicas, mais movimentadas, baseadas um pouco na natureza, né? Aqui a principal ideia dessa proposta, né, é fazer como se fosse uma espécie de vários níveis assim na planta, né? Então a gente já começa a perceber as formas mais fluidas, mais livres, né? A gente trabalhou formas como se elas tivessem sido esculpidas pela natureza, então com elementos que parecem que vieram da natureza direto pro carro. A nossa intenção é conhecer um pouco mais qual que é a opinião em relação a uma ou outra linha. Ou seja, o que está sendo considerado, o que as pessoas se identificam com as linhas. Acho que a grande importância desse momento é isso. Acho que acabou. Estamos mais em momento importante do projeto. Tivemos já alguns, vamos ter outros ainda, mas agora é o momento que talvez foi mais importante para a gente porque toca a alma do design. A gente tinha colocado a escolha para definir duas linhas guias, o Precision e o Sense, mas a gente precisa tomar a decisão com qual direção, com qual carro continuar. Vamos fazer agora o momento de uso do carro, da hora que a gente chega no carro, né? Como é que se aproxima, como é que o carro reconhece a gente. O carro conceito ele é um exercício de futuro. Ele é um exercício de futurologia ou da tendência que você acredita. No MIO, não é a nossa visão do que vai ser uma tendência. É a visão dessa comunidade, com milhares de pessoas do mundo inteiro que participam, do que elas querem do futuro. Eu acho que talvez seja o produto que a gente vem perseguindo ao longo de todo o nosso trabalho aqui como pesquisa de mercado, né? Uma coisa que eu achei surpreendente é que as pessoas foram menos tradicionais do que eu esperava. Eu tinha a impressão de que o público era mais tradicional. E algumas coisas foram realmente bem à frente, assim, né? As pessoas entraram muito no clima. Então, assim, tinha muita ideia bacana, tinha muita coisa diferente, tinha necessidades que eram muito evidentes também. O Fiat Mil a gente fez essa construção juntos, né? Quer dizer, a gente já tem um histórico, né, de consumo, de comportamento, de tendências, de necessidades. E esses que a gente pode chamar até de colegas, né? Que eles fizeram o carro junto com a gente. O grande desafio, acredito eu, tenha sido interpretar essas necessidades da forma mais coerente, da forma mais sincera, vamos dizer assim, né? Com aquilo que as pessoas estavam dizendo. A gente precisava de fato. Muitas vezes se dava exemplos assim, eu quero um carro que tenha as rodas que girem 90 graus e que isso facilite, né, eu estacionar meu carro. O que de fato a pessoa está querendo me dizer com isso, né? O que é esse girar 90 graus? Ela está me dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade para fazer uma baliza de repente. As duas linhas guias foram muito bem aceitadas, mas a gente tem que tomar uma definição porque a gente vai colocar no Salão de Automóveis em São Paulo somente modelo. Importante que ressaltar ainda que todos os pontos técnicos que a gente tinha no início, que está continuando, informação sobre infotainment, segurança, modularidade, todos os temas técnicos vão continuar, independentemente da escolha da forma. Então faz tudo parte do briefing que a gente continua a respeitar. A preferência entre todos indicações muito interessantes, com muita paixão que a gente recebeu, vai na direção Precision. Então a gente agora vai continuar no Precision, a gente vai afinar e elaborar ainda mais esse direcionamento. Mesmo se tinha uma certa maioridade para a linha Precision, tinha muita aceitança para a linha Sense. Então, esse toque de Sense
a gente vai ver de interpretar se a gente pode dar pouquinho mais sense para o Precision. Esse projeto é nosso, então, por favor, fica com a gente e vamos na frente. Na verdade, os internautas, eles não falam muito das soluções de engenharia, né? Ou seja, não é o papel deles. O papel do cliente não é me falar soluções. O cliente tem que me falar os requisitos que ele tem. Eu quero um carro confortável, eu quero um carro pequeno, eu quero um carro fácil de manobrar no trânsito urbano. O papel nosso de engenheiros, de design, é montar uma solução para eles. Sempre tem um vínculo técnico para tudo. E aí a engenharia está sempre ali para mostrar esse vínculo técnico, que é uma dificuldade que, para você tornar um desenho realidade, ele vai ter que existir. Claro que vai sempre existir um conflito entre o que o estilo está querendo, como o que ele idealiza e o que é possível a engenharia traduzir. A gente tem vários aspectos que a gente tem que verificar. Primeiro, a disponibilidade da tecnologia para a gente conseguir materializar isso. Depois, a gente tem que verificar do ponto de vista de integração, né? Se a gente quisesse colocar todos os conteúdos, isso aí tenderia a virar uma coleção de tecnologia, e não é isso. O carro tem uma linha, o carro tem um propósito que ele vai apresentar, e aí nós vamos escolher as tecnologias mais adequadas para aquele propósito. Na realidade, o nosso trabalho começa a pegar mesmo antes do trabalho do Centro Estilo. Continua pegando até o final do projeto. Agora, no caso do MIO, o bicho está começando a pegar praticamente agora, porque a gente tem uma superfície de estilo e a gente tem que colocar todo o resto do carro ali de baixo. Aqui é a eletroeletrônica, né, que cuida de toda a parte elétrica e eletrônica do carro, tem a parte de inovação também. No segundo andar tem toda a parte de carroceria e agora a gente vai ali visitar a área de experimentação para ver como são testados os componentes. No mundo virtual a gente tem ferramentas inúmeras para construir o carro virtualmente, testar o carro virtualmente, né, enxergar o carro virtualmente, ter as sensações, né, como a sala virtual, como a parte toda de simulação, como a parte de packaging. Então simular o máximo possível no mundo virtual qual que é o funcionamento, como é que vai ser as soluções, como é que vai ser inclusive a fabricação desse carro. Então aqui ó, a gente consegue simular até 60 graus de temperatura. E do mesmo modo também a gente consegue simular o frio também. Tem um sistema de ar-condicionado aqui que a gente consegue fazer esse mesmo teste até menos 20 graus. Então aqui a gente vê consumo de combustível, eficiência do sistema de ar-condicionado, no caso do calor, eficiência do sistema de aquecimento, no caso do frio. Então ali embaixo ó, da roda tem um rolo, e esse rolo simula a carga, o esforço que o carro tem que fazer para rodar aquela velocidade. Nesse equipamento aqui, a gente simula o carro em condição de estrada, né? A gente colhe os dados primeiro, numa estrada específica, e a gente replica aqui nesse equipamento. Mas a ideia é, o conhecimento que a gente adquire no equipamento desse aqui, a gente consegue fazer um projeto com MIO tão robusto quanto um carro que sai na linha de produção para um cliente normal. Ok? Só buscar o cachê. Vamos dizer inicialmente que você tem duas frentes de atuação distintas, né, nesse processo todo. Você tem a frente do design e você tem a parte de engenharia, que precisa encaixar dentro desse design todos os features técnicos que faz um carro funcionar. Então você precisa começar a esculpir digitalmente o carro a partir desses desenhos, para que você possa começar a encaixar todos esses componentes técnicos até formar um conjunto. Essa é a principal função do 3D. O trabalho da modelagem ele vem na sequência do desenho. A partir do momento que o designer tem a ideia principal, eles passam para a gente um esboço que vai ser desenvolvido na matemática, no 3D. Não, o primeiro volume é rápido, muito rápido, coisa de meia hora, assim, a gente consegue um volume básico, assim, né?
E a partir dele a gente consegue alguns pontos de referência que a gente vai fazendo um afinamento melhor. É um processo de maturação, o projeto vai ficando cada vez mais maduro. Você nota talvez que num sketch a ideia do designer é fantástica e a partir do momento que você transpõe ela para as primeiras linhas, as primeiras superfícies, você nota, assim, putz, não funcionou tão bem. Então, neste momento, quando a gente entra no 3D, que posteriormente nós vamos entrar nos modelos físicos, modelos em clay, existe um acompanhamento do designer de desenvolver essas ideias nessas etapas. Então, até agora, enquanto nós estávamos nas linhas guias, ele era um trabalho muito mais dos designers desenvolverem isso, e agora é um trabalho muito mais de orientar, de coordenar o desenvolvimento tanto do 3D como futuramente do modelo em clay. O que nos faz ser únicos? É o nosso jeito de interpretar, né? A interpretação por si só vai fazer com que você gere modelos diferentes, né? Mesmo se o designer passa as mesmas informações, mesmos tipos de seção, vai haver pequenas diferenças, né? Isso é o que torna até mesmo a matemática um objeto muito, muito pessoal. Não tem nada provado, a gente está fazendo uma série de ideias em 3D para poder escolher. Hoje não existe mais essa de criar o que a gente gostaria, né? Hoje o designer tem que estar antenado muito com o que o público deseja. Mas esse aqui, ele acaba sendo mais gostoso de fazer, assim, né? Porque acaba ficando do jeitinho que a gente quer, assim. Bom, nós estamos no momento agora que eu diria que é quando realmente o produto nasce para nós, porque a gente está saindo de um ambiente 2D, mesmo sendo um 3D, mas é virtual, não existe. Então é uma das fases mais interessantes, porque fica aquela curiosidade de ver o modelo, como é que ele ficou realmente. Porque enquanto você está vendo no virtual, você não consegue fazer comparações, né? O Centro Estilo, na realidade, é uma fábrica de sonhos. Você imagina um produto e nós estamos aqui para fazer esse produto se tornar realidade. A gente recebe a matemática, ela vem lá de cima, vem do Centro Estilo, e a gente começa a analisar o desenho e ver o que faz. A gente faz uma estrutura metálica primeiro, que é montada, que é onde vai a base do modelo que a gente constrói. Aí ele entra na máquina pela primeira vez, aonde que vai se dar um offset no isopor para ser montado o clay. Então a fresadora vai deixar o modelo perfeitamente igual ao virtual, e nós vamos ter um trabalho manual aí. É aí onde vai aparecer o feeling do modelador e do designer. Então ele vai conferir linha por linha se elas ficaram boas realmente, se o volume está bom, se a proporção está boa, e a gente vai fazer esse acerto manualmente. A gente faz um coração, faz um coração nessa parte. É bom realmente aumentar um pouco mais isso. Só que se essa coluna tiver aqui, eu não sei onde está a plante aqui. Olha, não vai funcionar. A coluna, imagina que eu tenho uma coluna dessa largura aqui, no mínimo, né? Mas isso para cada lado. Não, mas aí a gente sai com essa superfície aqui, Eu só ó. acho uma coisa, a minha linha ficou bem mais certa que a sua. Não, mas é por isso que Você você só tá onde eu tô e onde eu tô, né? Quando nós começamos a colocar os tapes, essas fitas pretas, a gente começa a ter noção do que realmente precisa ser alterado. Que ali a gente começa a ter essa sensação de volume e como correm as linhas e as luzes. Eu posso fazer uma, não ficar boa, 2, 3, 4 vezes até ele ficar a gosto dos designers, né? Pra gente ter certeza que realmente aquilo tá bom. Bom, a partir do momento que eu inicio ele em argila, ele fica na fresa 5, 6 dias. Depois da fresa, é livre. Então, vamos dizer que no tempo mais curto possível, 6 semanas, 4 semanas, a gente tem livre para trabalhar na forma externa. Nós estávamos na Praia do Forte, na Bahia, para o lançamento do novo Uno. Você acha que eu ia perder o lançamento do novo Uno? De jeito nenhum. E no meio do lançamento a gente teve que aprovar o 1000. Começamos a olhar, por exemplo, as fotos do 3D do interior e o modelo em clay do exterior que precisava ser aprovado naquele dia. O 1000 ele não para, ele continua acontecendo. Mesmo que a gente tenha outros eventos, outros compromissos, a gente está sempre levando o 1000 com a gente. A primeira sensação do carro foi muito boa. Eu acho que a gente conseguiu trazer aquilo que estava no desenho para esse modelo. Claro que eu não vejo a hora de ver o modelo pronto.
aí que a gente vai falar, é isso. Isso aqui ainda dá para ter a sensação, mas não aquele prazer todo do carro pronto. Nesse momento do projeto do Fiat Mio, a gente recebe uma matemática que vem da parte do pessoal que modela em 3D. A partir desse momento, o nosso trabalho ele fica transversal, ele começa a acontecer em todas as etapas daqui para frente. Com o trabalho de realidade virtual, a gente já simula quase o que vai ser o carro. O designer vai ver e falar, não, mudar essa linha, mudar esse gap. Depois que a gente recebe todas as informações do design externo, de interno, o pessoal de Color Trim passa pra gente as especificações de cores e texturas. O volante texturiza cada botãozinho, cada material, onde é couro, onde é plástico, onde é verniz. Outra variação que a gente pode fazer são as cores do carro. Podemos trocar os ambientes também para avaliar o modelo em várias situações de luz, né? Podemos colocar um pôr do sol e aí a gente já vê como que a cor é influenciada pela iluminação, como ela vai se comportar e como o usuário vai ver o carro nas várias fases do dia, né? Além do 3D que a gente monta o arquivo, a gente usa tecnologia 3D, são 2 projetores. Hoje a Fiat tem a sala virtual mais moderna do Brasil, dentre as montadoras. A avaliação do interno é muito mais perceptível do que do externo 3D, porque você tem várias superfícies no interno. Então você parece que o volante está saindo da tela, você começa a entender volumes, distâncias dentro do carro. Então não é necessário mais ser feito 10 mockups do carro, cada um com uma textura, uma cor. Na realidade virtual, você tem as 10 propostas, analisa. Escolhe 3, essas 3 vão ser feitas. Então nessa caiu alguns dias, semanas. Aqui, como a gente tem a matemática pronta, a gente consegue concentrar muito na qualidade dos materiais e na composição do modelo com o fundo e deixar o realismo bem próximo de passar pela audiência imperceptível, ao ponto da pessoa não saber se aquilo ali é realmente uma foto de um carro que já existe ou é um modelo 3D. O nível que a gente tem que ter que a gente tem no trabalho deve ser C3, é o mesmo que a gente tem que chegar como foi feito no novo Uno e nos futuros projetos. Quem vai avaliar isso e aprovar são os usuários que, desde o começo do projeto, estão lá dando suas ideias. Eu costumo falar que nosso trabalho é igual um efeito especial. Quando você não percebe que ele está na imagem, quer dizer que ele foi bem feito. Das 8 propostas iniciais do site, a gente continuou o trabalho, né? Geramos quase 200 propostas. A gente definiu 4 que seguiriam, né? E dessa a gente fechou em uma proposta para ser a final, que é essa proposta que a gente vê aqui na tela. Nesse tema de design escolhido, a gente quer privilegiar a visão, a sensação de espaço à frente do condutor. Então, o painel ele é vazado na frente. A ideia não é ter um carro como se fosse uma salada de tecnologias dentro do carro que a pessoa tem até dificuldade de utilizar e saber o que ela realmente pode oferecer. Mas oferecer aquilo que a pessoa vai precisar, aquilo que é importante para ela ter um sentido de conforto, de interatividade. A gente está pretendendo ter um display aqui. Esse display vai ter informações de entretenimento. A proposta é de ter um assento, um encosto inteiriço, né? A gente não tem a divisão mais de passageiro e piloto. Isso vai dar a sensação de conforto muito grande. A interface touchscreen também foi pedido bastante. Muito touchscreen. A questão do reconhecimento do usuário pelo carro foi também uma coisa que nos interessou bastante. Quando a pessoa senta no carro e não alcança os componentes, ela ajusta o banco para frente ou para trás, adequando o carro a ela. Porém, no Fiat Mio está sendo o contrário. O painel de instrumentos, volante, pedaleira, está vindo em direção ao ocupante. O banco não mexe. Então aí é que está nosso maior desafio. É muito importante o nosso vínculo com a ergonomia, né? Então a gente tem trabalhado já com o Arley desde o começo das primeiras matemáticas, ajustando os pontos ergonômicos principais. Bom, a ergonomia, basicamente, ela é o quê? É proporcionar ao motorista e aos passageiros um bom acomodamento no carro. Bom, aqui dá pra gente perceber, por exemplo, esses quadrados que tem as linhas vermelhas aqui, são as posições confortáveis de abertura de porta.
Primeiramente, a gente posiciona os componentes principais do carro, que a gente chama, que são os primários: pedaleira, volante, banco. Todos eles têm que estar alinhados. Depois a gente faz esse alinhamento do câmbio com o freio de mão para poder ter um acesso fácil e rápido desses componentes. Como se trata de um carro conceito, a gente liberou a criatividade do pessoal do Centro Estilo para trabalhar e depois a gente adequar a necessidade do Fiat Mio. É bom porque te gera muita discussão e disso, né, saem novas ideias, novas soluções, né? O carro futurista a gente fica assim satisfeito de fazer porque a gente também tem liberdade de poder criar e desenvolver, porque hoje em dia muitas vezes a gente não tem tecnologia para poder fazer aquilo que a gente quer. Eu acho que o desafio para mim é você imaginar o que vai ser realmente muito legal para o futuro e você criar isso hoje de uma maneira que seja consistente e que a pessoa acredite que aquilo é viável, que aquilo é palpável. Nós, com a ajuda dos internautas, escolhemos a linha Precision. Tendo o desenho 2D escolhido, nós passamos a uma modelagem 3D, que é feito um arquivo digital que depois é fresado. Esse material sofre alguns ajustes manuais. Então ele é feito em clay, que é uma argila que tem uma certa maleabilidade quando fria. Então nós usamos isso para ajustar aqueles pontos mais delicados que nós não conseguimos ver no virtual. Nós estamos pegando aquelas ideias mais legais, as ideias que a gente gostou mais e tentando juntar e materializar num único produto. O processo a partir de agora é mais a parte de aperfeiçoamento de uma proposta do que de geração de alternativa, né? Ver aquilo materializado é muito bom, é muito interessante. E a surpresa de ver que ficou muito próximo do que você imaginou. Hoje foi a nossa primeira avaliação, né, do modelo de interno. Então, junto com o Peter e com o Naka, a gente apontou alguns pontos que necessitam de mudança, né, e alteração. Apesar da gente ter concebido o carro inicialmente para 2 pessoas, 2 adultos, a gente percebeu que é viável a gente admitir que teremos tipo 2 adultos e uma criança, né? Então, tipo, uma família pequena comporta nesse carro. Aqui o legal é que aquilo que a gente falou, né? Você quer ficar assim, você faz, assim, você faz, tudo você faz. No virtual, a gente tem muita segurança fazendo com um manequim virtual também. Porém, aquela sensibilidade do 3D, de tocar do físico, é só realmente no modelo. Então ali a gente senta, vê o alcance, põe a mão, analisa, olha de um lado, olha de outro e acaba tendo uma noção precisa daquilo que precisa ser modificado. Eu acho que pode encher um pouco aqui, viu? Dá um pouco mais de volume, tem espaço para pôr. Tem. O trabalho colaborativo, né, ele é bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Ele é uma inversão, na verdade, do que a gente estava fazendo. Não é que eu pergunto se você gosta desse ou desse, dessa situação. A gente está perguntando o que você acha disto, né? E aí a gente tem. Então não é uma prova de múltipla escolha, é uma prova de questões abertas. Eu diria que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje dessa consulta ao público é quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, o volante. Nós imaginávamos que as pessoas não iriam querer um volante, mas nós estamos vendo que o volante é muito importante, porque transmite aquela segurança, ainda é aquela coisa que nós aprendemos a dirigir dessa forma. Mas será que isso é o futuro? No caso do desenvolvimento colaborativo, a maior diferença é que não é o designer que está propondo o design, é o designer que está desenhando as propostas de outros, né? Então isso é uma inversão muito grande. Hoje era o início das grandes modificações, né? Ou seja, agora que a gente vai pegar e modificar para chegar no produto final, né? Quanto mais opiniões a gente tiver, mais certeza de estar agradando mais pessoas. Essa é a lógica da nossa forma de escolha. E é o que é o Fiat Mio. O próximo passo agora é a digitalização. O pessoal já veio aqui hoje, colocou os pontinhos, mandar a matemática hoje ainda para o Centro Estilo para começar a fazer engenharia reversa, matematizar tudo para fazer os moldes e tirarmos as peças.
Coloritrim é a parte de finalização de um modelo, de um carro, em que a gente trata a superfície, seja com cor, com textura, com tipos de acabamento. Então essa é a nossa função, determinar quais são os melhores acabamentos para cada peça, cada superfície do carro. A parte dos meninos é mais de volume, a parte de externo e interno é mais de volume. E a gente vem com o acabamento, que tipo de cor, que tipo de textura, que sensação que a gente quer que a pessoa tenha ali dentro do ambiente e com o externo também. Buscar referências em outros cenários, como moda, arquitetura, produto em geral, comportamento, tendência. Isso é muito importante pra gente, porque a gente sai um pouco do foco de automotivo, né? Porque, na verdade, quando você entra no foco de automotivo, você está buscando já soluções que já foram apresentadas. E até cria aquela surpresa da pessoa, né? Ela chega no carro e eu não esperava esse material, não esperava esse tipo de cor ou de desenho. E às vezes até já viu e falou, gente, mas que coisa diferente. Mas aí não associa, sabe? Que foi numa bolsa que ela comprou ou que foi no móvel que tem na casa dela. Tem uma coisa que as pessoas pediram muito com relação aos materiais serem sustentáveis, serem ecológicos. Vai ser a base mesmo do projeto. A gente não vai pensar no material sem pensar que primeiro ele é sustentável. A gente viu assim muito pedido também do site das pessoas que votaram no Precision, mas que gostaram do Sense e falaram, a gente podia colocar um pouquinho de Sense no Precision. E aí a gente viu uma oportunidade do Coloritrim fazer isso, né? O projeto inteiro é uma resposta àquilo que é desejo deles. O principal para a gente era ver, interpretar a composição de qual tipo de sentimento e qual tipo de ambiente ele queria ali para dentro, né? E aí qual composição de cor a gente buscou esse resultado. A iluminação vai ser algo trabalhado nesse carro que a gente não vê muito em produção. Não personalizar só com a cor de pintura ou de tecido, mas também com a iluminação. Então você consegue dar um ambiente mais aconchegante, mais agradável, mais quente, mais frio, mais emotivo para o seu carro. Então a gente vai trabalhar isso com o apelo de Coloritrim. Talvez não seja nem a importância do resultado físico que vai estar ali, mas a conexão que a gente já conseguiu criar de quem participou, olhar para o Mio e falar, não, esse carro eu fiz. O trabalho que nós estamos fazendo agora é a digitalização do modelo trabalhado à mão. Primeiro, nós fresamos a superfície que nós tínhamos com a construção virtual. Dessa construção virtual, nós fresamos o modelo e desse modelo fresado, nós fizemos alguns ajustes à mão. Essa maneira de transportar o que foi feito à mão para o virtual novamente, nós usamos esse equipamento que é um equipamento digitalizador. O virtual vai ser construído totalmente novo, né? Porque ele foi modificado. Retrabalhamos a matemática lá no Centro Estilo. Essa matemática girou o arquivo final para a usinagem do molde, né? E esse molde foi laminado em fibra de vidro com resina. Então essas peças já têm espessura bem fininha, a gente já consegue montar realmente o externo com o interno do carro. E depois disso, essas peças todas, elas vão ser feito o acabamento delas, né? Como se fosse um carro normal mesmo. É feita toda a funilaria, você alisa toda a superfície, acerta tudo que tem para acertar, os encaixes todos. E você pinta também para dar todo o toque final no carro. Anterior a este momento, o interno e o externo eles conversavam apenas virtualmente. Todas as vezes que a gente trabalhou fisicamente no mundo real com os dois objetos, eles eram sempre separados, né? E agora é o primeiro momento em que eles realmente se encontram, né? A gente queria que o carro, apesar de ser compacto, que conseguisse ter um espaço interno muito bom, né? Então, a tecnologia, né, que foi usada no carro ajudou a gente nisso. Usando o OLED já, a sensação da transparência dá uma sensação de profundidade maior, né? Você tem essa sensação de espaço maior também. Acho que a maioria das tecnologias ali acrescentou muito para o projeto, né? E foram propostas vindas dessa plataforma colaborativa. A gente vê o 3D, a gente vê o desenho mesmo, a gente vê até o clay e não dá para ter uma sensação
que nem a gente vê o carro assim já, todas as peças montadas com o interno, com o externo, a gente tem uma sensação bem mais palpável do que a gente está fazendo, né? Como todos que sempre veem o modelo nascendo do zero até o final, na hora que você vê o modelo pronto, por mais que você esteja dentro do projeto, é uma surpresa, porque é a hora que você vê o trabalho concretizado, finalizado. Você vê orgulho e o prazer nos olhos dos colaboradores, dos designers, modeladores, a equipe da publicidade, de todo mundo, que a gente chegou mesmo com o modelo como a gente tinha prometido. Os últimos 3 dias foram 3 dias intensos de trabalho, né? A gente, na sexta-feira, a gente trabalhou virado, sábado direto e trouxemos o carro para cá. O volante me preocupa. Eu sei que ele pode chegar depois e acoplar alguma mas coisa, a gente tem que ver ele montado, porque se tiver alguma coisa para fazer agora. De alinhamento dele, com o carro. dentro do carro. Muito provavelmente realmente vai passar a noite trabalhando, mas a gente tá assim essa semana inteira, né? Sempre tem gente fazendo alguma coisa no carro. Então tem tapeceiro, tem o eletricista, tem um monte de coisa e às vezes um atropela o outro, né? Um tem que esperar um pouco o outro sair, o outro já fazer. Não dá pra ficar, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo. Nós estamos numa fase que é muito interessante do projeto, porque cada peça que a gente coloca no carro, mesmo para testar, é uma reação impressionante de cada um. A gente vê que aquele trabalho nosso todo de cuidar, de acertar os detalhes, está dando resultado. E a gente tinha falado inicialmente colocar dentro, né, Deus? Pois é. Porque dentro é aquela coisa que a gente podia, com furinho, posicionar. Então, né? tem um furinho ali no painel de porta. Mas também não sei se é o melhor, mas tem que ver qual que... Algumas fixações estruturais já pegaram a gente de surpresa, mas já foi sanado, tá tranquilo e daqui a pouco a gente tá lá. A gente trouxe o modelo, a gente saiu da R-Design de manhã, veio aqui para o AMB trazendo o modelo, né? Então todo aquele cuidado no transporte, alguns imprevistos aconteceram. A rodinha de transporte não suportou o peso, né? E a gente teve que dar um jeito de transportar com segurança e já estava tudo programado para colocar ele no local definitivo. Só que a gente dependia de um guindaste um pouco grande que tinha dificuldade, primeiro, de chegar no stand, as ruas todas ocupadas, né? Então a gente teve que ter muita paciência de uma espera aí de quase 5 horas para conseguir colocar o modelo no lugar. A atenção é da revelação, né? Ver o que o pessoal vai falar quando vira o carro, né? Qual que vai ser a reação deles, o sentimento do público que participou e da imprensa especializada, né? O que eles vão falar do carro. A hora que a gente descobriu o carro pela primeira vez aqui, é aquela sensação de ver não diria nem nascendo, mas aquele fruto, aquela coisa bacana. Aquilo que a gente vem plantando, vem regando, vem cuidando. O projeto não termina aqui. Podemos somente realmente agradecer a todos que participaram nesse projeto. O resultado é maravilhoso. E, de novo, abrir o convite para todo mundo de continuar a participar, de aparecer aqui ao salão. A gente, como designer, adorou trabalhar diretamente com os internautas. Foi maravilhoso. Um dos motivos de estar no salão, acho que você vai participando do processo, acho que você quer ver pronto, ao vivo. Então um dos motivos é por causa desse carro, então as pessoas acabam vindo também por causa desse carro exclusivamente. Eu vim para ver especialmente o 1000 e vou ver a feira logo, lógico assim, mas ele com certeza me trouxe até a feira. Uma coisa é você ver ali na tela do seu computador, outra coisa é você ver o carro pessoalmente. E nesse momento eu queria fazer um break para mostrar a vocês em primeiríssima mão o Fiat 1000.
Como usuário da internet hoje, então eu recebi o contato via Twitter, né, do projeto e entrei no blog, cadastrei no blog e de alguma forma eu contribuí para o projeto do carro, dando dica de utilizar material ecologicamente correto. Eu acho que a ideia da Fiat foi boa. Quem quer fazer, faz. É igual quem quer fazer o carro. Fizeram o carro, entendeu? Todo mundo tinha aquele, pô, será que vai dar tempo? Eu tô até bem surpreso, por mais que a gente tenha visto as fotos, acompanhado todo o projeto, dando as ideias, é diferente você ver o carro pronto, efetivamente pronto na sua frente, assim. Não tem palavras para dizer como que é ele. Não tem o que comparar ele ou falar, não, parece com isso. Não, não parece com ninguém. É ele exclusivo, é meu. A gente encontrou algumas pessoas assim que inclusive participaram ativamente do site, né, dando bastante ideia, sempre opinaram bastante e vieram para ver o projeto. Foi bem legal. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a montadora deve fazer, sabe? Colocar o profissional em contato com o público e o pessoal ver que a gente é um profissional próximo deles, que quer entender o que eles querem. Eu imaginava que não fossem levar a sério. Que fosse mais um veículo de mídia do que uma prototipagem. A gente percebe uma aceitação muito grande do pessoal mais novo. Isso é legal porque a gente vê já uma futura geração de quem poderia comprar o carro. No começo a gente demorou para chamar as pessoas que tinham participado do projeto, mas depois apareceram até que bastante, né? As pessoas estavam bem empolgadas, algumas vieram especialmente para ver o 1000 assim no salão, assim, os outros carros ficam até meio de segundo plano, isso me impressionou bastante, assim. É isso, é 1000. Se a ideia também é minha, se eu também participei, você de fora se sente dentro da fábrica, trabalhando. Se um produto é feito para atender a uma demanda de mercado, quando você faz um projeto colaborativo em que milhares de pessoas podem dar suas opiniões, com certeza o resultado final vai ser muito melhor, vai ser muito mais bem fundamentado. A gente está muito feliz que o Fiat 1000 está aqui nesse projeto junto com o UPix, porque o Fiat 1000 me parece exatamente essa expressão da internet, né, do mundo, da coisa da colaboração, da participação, da ampliação das vozes. Desde criança eu desenhei muitos carros, meu hobby era desenhar carros, então isso eu acho que é uma maneira da gente conseguir ter essa comunicação e poder contribuir, quem sabe com uma ideia para um carro de linha, é muito interessante. O projeto é muito maior do que a construção do carro conceito, né? É claro que o carro conceito é a materialização do projeto, é a realização do projeto, mas mais importante do que o carro é o processo em si, né? São as formas que se estabeleceram de relacionar a marca Fiat com seus vários públicos, com seus vários consumidores. São essas tantas interações que fazem um grande êxito do projeto. A cada post do blog, né, a gente olhava a ideia, né, o comentário, a colaboração do público e você imaginava, né? A gente imaginava quem colocou isso aqui, quem foi a pessoa, será que é homem, mulher? Então hoje a gente comprovou muitas daquelas coisas que a gente imaginava, né? Eu acho que o projeto ele acertou em várias coisas. Eu acho que a forma que ele se comunicava era maravilhosa. Eu acho que a parte que vocês fizeram de trabalho de mostrar os bastidores da fábrica e de como é que cada etapa de desenvolvimento é muito interessante, porque mostrou coisas que você nem imagina como elas funcionam. Então eu acho que eu levo exatamente como é que uma empresa ela inova da porta para dentro também, né? Então você tem que ter uma mudança cultural muito grande para conseguir emplacar um projeto bacana como esse. É claro que o relacionamento virtual é fundamental e é o que possibilitou este projeto, né? Mas a gente tem que ir além disso, né? Então a gente quis conhecer pessoalmente algumas pessoas, a gente quis trazer de verdade as pessoas para dentro da fábrica, a gente quis permitir que as pessoas também conhecessem, né, os designers, as pessoas, os engenheiros, o nosso pessoal que está trabalhando no carro, né, pudessem ver presencialmente o carro sendo construído e como é que as coisas estão acontecendo. O consumidor sempre valorizou, vamos dizer assim, o automóvel como um bem, né? E é interessante saber que a própria empresa coloca
o consumidor, né, ou coloca a voz do consumidor à frente, às vezes, até mesmo do produto, né, de ter essa oportunidade de você poder optar e falar da sua necessidade. Até eu disse pro meu filho, olha, eu tô indo viajar porque eu dei algumas sugestões que foram acatadas. Isso para ele é muito importante, né? Foi uma forma de eu mostrar, olha, meu filho, tenha ideias, participe, que assim a gente consegue mudar alguma coisa. Eu entrei logo no começo e botei uma sugestão. E aí eu meio que esqueci, eu deixei a sugestão lá, aí passou mais ou menos um mês, eu entrei de novo. E aí eu entrei e vi que tinham várias pessoas que tinham comentado, que tinham gostado da ideia, eu achei muito interessante. Foi o painel digital, você poder botar instrumentos que não sejam fixos, que não sejam ponteiros analógicos, né? Acho que essa é uma primeira experiência, esse é um jeito, né, que vai trazer um monte de frutos. Né? Nós já estamos vendo coisas acontecendo, né, nos relacionamentos internos da fábrica, no jeito em que a gente está desenhando projetos futuros. Certamente é um primeiro, né, de muitos outros. Para a gente, o projeto do Fiat Me foi como olhar por uma janela que se abre para o futuro. Né? Então, quem vai construir o futuro vai ser a própria sociedade. Coragem faz parte do nosso DNA, a gente acabou de falar isso, né, em campanha, a gente não falou isso só publicitariamente, né? Então esse é o nosso jeito, a gente é assim e só esse nosso jeito é que possibilitaria um projeto tão inovador, tão bacana e tão divertido como o projeto Fiat 1000. A ideia do Fiat 1000 nasceu no Centro Stilo, quando a gente procurou objeto para expor no Salão de Automóveis 2010. E a gente quer sempre, certamente, surpreender, ter novas ideias. E a gente se perguntou o que fazer. O Fiat 1000 tem na sua história, né, a ideia que nasce no Centro Stilo, que é o coração da fábrica, né, de trazer o consumidor para pensar o carro, o conceito do salão do automóvel. Em outras palavras, para trazer o consumidor a nos ajudar a fazer esse exercício de futuro, que é o exercício que a gente faz ao construir um carro conceito. Então, tem todo o envolvimento do consumidor nesse processo da construção do carro conceito. O Fiat 1000 tem uma herança muito interessante para a gente, que é a maneira da gente trabalhar, né? A maneira da gente interagir com o cliente, com os internautas, com o público em geral, que é uma maneira diferente da gente fazer as coisas também. Ali a gente falou, não, a gente pode fazer diferentemente, porque para um designer não importa de onde chega o briefing, se da diretoria ou se de um grupo ou se a ideia chega de todo mundo. Para nós, principalmente, muda a forma de encarar o cliente. Realmente a gente precisa dar atenção ao que ele está querendo. Eu acho que isso é a parte mais importante desse processo todo. Eu tenho que dizer que, na verdade, o Fiat 1000 nasce muito antes disso, né? A ideia de ter o consumidor conosco, ela já faz parte da própria essência do trabalho da Fiat no mundo digital. Esse aprendizado todo ao longo dos últimos anos é que nos permitiu chegar ao Fiat 1000 e, de fato, ter um crowdsourcing efetivo, ter o consumidor nos ajudando a projetar o carro, a ter um processo tão mais sólido e tão mais robusto como o que a gente teve no Fiat 1000. Já no primeiro momento, quando a gente apresentou essa ideia, foi essencial. A gente já sabia que a gente tem que trabalhar muito transparente. Tradicionalmente, a gente trabalhava muito escondido, muito isolado, e isso foi uma experiência talvez a mais importante que a gente tenha tido do projeto, né? Ou seja, interagir com o cliente, entender um público novo que não costumava interagir com o automóvel, o público dos internautas, que tem uma maneira diferente de interagir com o automóvel, que pensar o automóvel. É muito emblemático você ter uma casa 1000 como a gente teve, né, que era, né, fora desse Centro Stilo, com uma porta que ficava permanentemente aberta, onde entrava e saía quem quisesse, qualquer pessoa que passasse pela fábrica. Então eu acho que isso mostra um jeito muito diferente de olhar, né, a própria estruturação da indústria e do jeito que a gente faz carro. Então a casa 1000 é, sem dúvida, um emblema, um signo de como é que essas mudanças começam a acontecer e como é que a gente tem que repensar o nosso negócio a partir de dentro.
rápido. O que a gente imaginava ser um projeto, né, para os amantes de automóvel ao redor da fábrica, acaba sendo um projeto que envolveu 160 países, né, que tomou uma dimensão enorme, né, estando na mídia do mundo inteiro, fazendo parte de uma série de publicações ao redor do mundo, sendo comentado, né, de uma forma tão ampla. O bacana do Fiat Mio é que não está dando essa sensação de que acabou ainda não, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer e ele vai continuar. A pergunta como continuar com o Fiat Mio chega aqui cada dia, em cada palestra, em cada momento, as pessoas perguntam. Nós temos conosco, né, milhares de pessoas interessadas, preocupadas e muito ávidas de continuarem a discutir o que vai ser esse futuro. Essa experiência é só o começo, né? Ou seja, a plataforma do Fiat Mio deu apenas o primeiro passo. Nós ainda vamos ter que continuar, não podemos desperdiçar isso, a gente tem que continuar ainda durante muito tempo. A primeira fase acabou, mas não acabou o projeto. Agradecemos muito a essa colaboração maravilhosa e convidamos de ficar ligado com a gente, porque a gente vai continuar. Espero com todos vocês, porque a experiência é maravilhosa. Obrigado.